irmãos e irmãs na fé. Este é o momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nós estamos neste período também importante na igreja, período da Quaresma, onde amanhã iremos para o segundo domingo da Quaresma. E os textos que estão colocados no painel são especialmente para esse segundo domingo na Quaresma. E nós podemos ver aqui no Salmo 4, Davi, que sempre foi muito fiel a Deus. Depois nós vemos o profeta Jeremias, que também foi muito fiel a Deus. Depois da epístola do apóstolo Paulo, que foi muito fiel a Deus. E depois do Evangelho, quando Cristo fala, também é criticado, ele disse: quantas vezes quis eu ajuntar o povo de Jerusalém, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e o povo não quis. Conta uma história que certa vez pegou fogo numa fazenda, de um fazendeiro, e após a queimada, ele caminhou pelo campo, pelas capoeiras, e ele viu algo como se fosse um toco preto, e ele encostou o pé e rolou aquele toco. Era uma choca que morreu, mas os pintinhos estavam vivos debaixo dessa choca morta. É um fato real. E Cristo também, para que nós pudéssemos viver, estarmos vivos, é que Ele morreu por nós. Por isso, foi uma grande surpresa para todos nós, mas tenhamos a certeza que Cristo também morreu pelo nosso irmão adormecido, Herberto Lenz, que nessa última terça-feira partiu desta vida. Foi uma grande surpresa para todos nós, mas certamente Ele está vivo nos céus, junto do trono de Deus. Por isso também teremos hoje o culto em memória, ação de graças, onde nós temos também visitantes de outras localidades, parentes, amigos, que estão conosco nesta comunhão para lembrar. Aperta muito o nosso coração, principalmente também da família, mas aqui estamos para agradecer a Deus por ter levado a sua alma para a vida eterna. Nós vamos louvar nosso Deus cantando: os que amam a Deus serão iguais ao brilho. Louvemos o Senhor. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer.
Este é o momento da invocação, de pedirmos a presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O pastor fala o nome das pessoas da Trindade e a congregação fala também respondendo todos. E depois nós vamos à oração de confissão aos pés da cruz de Jesus. Perdão, eu vou pedir. Este hino é cantado, não, pastor Marcos, a nossa confissão. Convidamos aos que podem se colocar de pé, se não, podem permanecer sentados. Em nome de Deus Pai, nosso Criador, nós te louvamos pela bênção que recebemos e pelos cuidados que dispensas a cada um de nós. Em nome de Deus Filho, nosso Salvador, nós te louvamos por ele de novo agora, para nos dar perdão dos pecados, a vida e salvação. Em nome de Deus Espírito Santo, o nosso santificador. Nós louvamos porque nos chamaste e santificaste, criando em nós a fé salvadora, e agora também nos anuleis nessa esperança da vida eterna. Amém. Aos pés da cruz de Jesus, Irmãos e irmãs em Cristo, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Por causa de tudo que Jesus fez, eu tenho a alegria de anunciar: os teus pecados foram todos perdoados. E isto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós temos diante de nós aqui o Salmo para esse segundo domingo na Quaresma, o Salmo 4. Os que puderem ainda permanecer de pé para ouvirmos o Salmo 4. Nós vemos aqui no Salmo 4 que denota profunda confiança em Deus. O salmista demonstra ousadia em sua oração, uma forma de oração, ousadia que vem da fé. Deus, ele diz que é justo e por isso a fidelidade de Davi, ele tem confiança em Deus. Vamos ouvir a forma de oração. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial àqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar.
sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência, ofereçam os sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Louvemos o Senhor, próximo que está colocado. Vamos sentar. Para esse segundo domingo na Quaresma, nós temos diante de nós o livro de Jeremias, capítulo 26, 8 a 15. Talvez assim um pequeno esclarecimento sobre esse texto que será lido. Nós conhecemos uma expressão que diz o seguinte: a verdade dói, principalmente quando ela nos atinge em nossos pontos fracos. Quando alguém critica nossos pontos fracos, aí podemos dizer: a verdade dói. O profeta Jeremias anunciou a vontade de Deus. Os ouvintes preferiram calar a voz do profeta. E o profeta disse: se houvesse arrependimento, Deus não ia castigá-los. Mas eles não se arrependeram, foram teimosos e aconteceu o que aconteceu. Assim diz do 8 ao 15. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse, em nome de Deus, o Senhor, que esse templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo,
Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo que vocês ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo, mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem mandou dizer todas estas coisas a vocês. Essas são as palavras do profeta Jeremias. Também palavras do apóstolo Paulo, que ele também fala sobre nós somos livres pela graça de Cristo. E muitos confundiram essa liberdade para dar ocasião ao pecado, à libertinagem. E aqui o apóstolo Paulo diz que até chorou por alguns membros desta congregação de Filipenses. Pessoas que abusaram, acharam: bom, eu sou perdoado, então estou livre para pecar à vontade. Então, está escrito aqui em Filipenses 3, 17 a 21. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Até aqui as palavras da epístola. Louvemos o Senhor com o próximo cântico.
o Santo Evangelho para esse segundo domingo na Quaresma, onde certamente teremos uma reflexão pelo pastor Marcos Selin deste texto bíblico do Evangelho. Está no capítulo 13, do versículo 31 até o final do capítulo. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: "Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo." Jesus respondeu: "Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho." E Jesus continuou: "Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois da manhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor." Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos agora confessar nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O cântico hino Brilha Jesus em preparação à mensagem. Sentemos, louvemos o Senhor. Yeah.
irmãs, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a companhia do Espírito Santo esteja conosco neste momento onde vamos meditar em Sua Santa Palavra. Amém. Vou iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Vocês costumam falar sobre a morte e o morrer? Falar sobre a morte e o morrer ainda é um tabu. Uma, porque nós não fomos criados para morrer. O plano original de Deus era que vivêssemos eternamente com Ele no paraíso. Mas, conhecemos a história, veio o pecado ao mundo que arruinou a criação de Deus e trouxe a morte para este mundo. Hoje, a morte vem de muitas formas. Ela pode ser natural, mas pode vir por acidentes, pode vir por negligência, outras vezes por resultado de uma crueldade. Quantas notícias que vemos de tornados que desabam escolas, terremotos tremem em cidades desmoronam, de vulcões que entram em erupção e enterram coisas, tsunamis que reorganizam as margens das praias, de barragens que cedem, pontes que desmoronam, ônibus e carros que saem de pistas, o número de mortos que aumenta em países politicamente instáveis. Temos em nossa memória recente a guerra da Rússia na Ucrânia, sem falar das milhares e milhões de vítimas causadas pelo Covid-19. Todas essas coisas nos lembram da mortalidade e nos fazem pensar no que acontece após a morte. Como que nós lidamos com esse tema? Algumas pessoas preferem fugir, negar a existência da morte, outras procuram viver em um onde acham que nada pode acontecer e se isolam, ficam literalmente trancadas em suas casas, buscando tornar as coisas o mais seguro possível. No Evangelho de Lucas, que lemos há pouco, aprendemos como Jesus reage quando alguns fariseus chegaram perto dele e lhe disseram: "Vai embora daqui, Herodes quer matá-lo." Jesus disse: "Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia ressuscitarei e terminarei o meu trabalho." E Jesus continuou: "Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém." E aí, Jesus fala: "Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus enviou. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente arruinada, abandonada. Eu afirmo a vocês que vocês não viverão mais, até chegar o tempo em que me dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor." Jesus, Ele faz olharmos para Deus e para o seu perdão. Ele faz com que não nos preocupemos com a morte, mas com o que virá após a morte: céu e inferno. Jesus destaca que Deus quer derrubar bênçãos em nossas vidas, assim como que queria derrubar bênçãos em Israel. Ele enviou centenas, se não milhares de profetas para eles. Estes profetas falaram do amor de Deus, falaram para o povo se arrepender dos seus pecados, falaram para não rejeitar o amor de Deus. E eles contaram como Deus queria servir Israel e cuidar do seu povo. E como o povo de Deus
povo de Israel reagiu? Bem, o profeta Jeremias, na leitura do Antigo Testamento de hoje, destaca: o povo queria matá-lo. A maioria dos profetas, aliás, morreu nas mãos daqueles que Deus queria abençoar. O povo não só rejeitou os profetas e sua mensagem, mas também matou muitos dos profetas enviados por Deus. Por quê? Porque eles se negaram a ouvir o que Deus tinha a dizer e queriam seguir os próprios desejos dos seus corações. O que Jesus disse sobre Jerusalém na sua época, podemos dizer sobre a igreja de hoje. Na época de Jesus, Deus revelou sua presença em Jerusalém. Hoje, Deus revela sua presença na igreja cristã. O povo de Israel, na época de Jesus, tinha os livros de Moisés, dos profetas e de Salmos. Nós hoje temos estes livros, mais os livros do Novo Testamento. O povo de Israel tinha sacrifícios que ofereciam a Deus no templo. Hoje nós temos os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. O povo de Israel se alegrava e deveria se alegrar com a mensagem dos profetas. Nós somos convidados e devemos estar ansiosos para ouvir a mensagem de Deus, estudá-la, aprendê-la e meditar no que ela diz. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui na igreja confiamos no perdão que Deus conquistou para nós através de Jesus Cristo. E todos nós sabemos que na hora de nossa morte, nem o tesouro valerá mais do que o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Valerá infinitamente mais do que 1 milhão ou 1 bilhão de reais. Mais do que qualquer riqueza desse mundo. Mesmo sabendo disso, por que nós muitas vezes desprezamos esse inestimável presente? Nós jamais desprezaríamos 1 milhão de reais, porque muitas vezes desprezamos o perdão dos pecados que valem muito mais. Por que desprezamos a palavra de Deus quando é o meio pela qual recebemos o tesouro que está ali a qualquer preço? Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina que é da nossa natureza rejeitar Deus. Herdamos essa natureza pecaminosa de Adão e Eva, que pecaram e perderam a sua inocência. Todos nós nascemos como inimigos de Deus, com ódio dele e de seus dons. Essa é a razão pela qual o povo da antiga Jerusalém matou os profetas e apredejava aqueles que Deus enviava para falar de seu bem. Essa também é a razão pela qual é tão difícil chegar à igreja nos sábados à noite ou no domingo de manhã. Essa é a razão pela qual muitas vezes nós preferimos ficar em casa ou achamos desculpas para não ir à igreja. E assim, tratamos os tesouros inestimáveis de Deus como pedaços de lixo. Felizmente para nós, Deus nos ama mesmo quando o odiamos. Jesus é o Filho de Deus enviado para nos resgatar. E os eventos do Evangelho de hoje aconteceram quando Jesus estava a caminho para completar a sua missão. Ele estava fazendo sua turnê de despedida por Israel, antes de ir a Jerusalém, para se oferecer como sacrifício vivo em nosso lugar. Essa é a razão pela qual ele disse: pois o profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Essa é a razão pela qual também ele não tinha medo de Herodes. Ele sabia que sua morte correria em Jerusalém e não na Galiléia. Enquanto Jesus viajava para Jerusalém, seu ministério era revelar o reino de Deus aqui no mundo. Por isso, ele curava
ele fazia milagres, mas ele dedicava muito tempo para ensinar a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos mostra o caminho para os céus. Depois que Jesus chegou em Jerusalém, sua jornada continuaria. No final dessa jornada, ele levaria uma cruz para o Calvário. Ele também carregaria nossos pecados. Jerusalém é o lugar onde ele proclamaria: tudo está consumado. Jerusalém também é o lugar da tumba vazia. É o lugar onde os amigos colocaram o corpo de Jesus depois que ele morreu na cruz. É o lugar onde os anjos disseram: ele não está aqui, ele está vivo. Por que procura entre os mortos aquele que vive? O Filho do Homem precisava ser entregue aos pecadores, precisava ser crucificado, mas precisava ressuscitar no terceiro dia. Como é maravilhoso sabermos que Jesus não permaneceu no túmulo, mas se levantou para viver novamente. Jerusalém é o lugar da ressurreição dos mortos, que nos promete que um dia nós viveremos na nova Jerusalém. Há momentos, queridos irmãos, em que nós cristãos sentimos vontade de lamentar. Muitas vezes nos sentimos desencorajados com a baixa presença nos cultos, a falta de interesse nos departamentos, a falta de respeito pelos sacramentos da Santa Ceia e do batismo, a falta de amor pela palavra de Deus. Por vezes queremos gritar: vocês não entendem quão maravilhoso é o perdão de Deus que nos dá salvação eterna? Você não entende que Deus quer nos reunir sob sua proteção para nos dar as suas bênçãos? Quando temos esses sentimentos, devemos lembrar de que cristão não faz cristão. É o Espírito Santo quem faz isso. Deus pede para que a sua igreja permaneça fiel a Ele, que proclame o perdão dos pecados, que batize, que administre a Santa Ceia, que faça com que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, ler e meditar em sua palavra. Podemos nos alegrar porque Deus continua mantendo comunidades cristãs como a nossa, para que o Evangelho continue sendo pregado, para que nós não tenhamos mais medo de falar sobre a morte e o morrer, mas que pela fé nós possamos ter a alegria de testemunhar a esperança da salvação e da vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos e irmãs, o céu é a nossa herança. Jesus conquistou para nós, para que nós não tenhamos medo da morte, mas apenas esperança do céu. Cantemos o próximo hino Autoridade e Poder.
Neste momento, quero convidar os jovens da GELS que estão na diretoria deste ano, presidente Murilo, vice-presidente Roger, secretária Satini, a vice-secretária Giovana, a Brenda e a Thalissa. A Thalissa não pôde vir e a Giovana também não puderam vir. Mas essa diretoria da GELS será instalada neste momento. Se coloque na frente, por favor. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, vocês foram eleitos em reunião regular como membros da diretoria da Juventude Evangélica Luterana Sião Santo Ângelo, a GELSA. Como membros dessa diretoria, vocês devem cooperar com a obra de edificação do Reino de Deus entre nós. É dever de vocês zelar no sentido de que nenhuma resolução desse departamento contraria o regimento dessa entidade ou o estatuto da congregação, pois a GELSA é apenas um departamento dentro da congregação. É responsabilidade de vocês cuidar para que esta organização auxiliar atinja os seus objetivos, a saber, promover continuamente o estudo bíblico, colaborar com a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, tomar parte ativa nas campanhas de evangelização, de mordomia, praticar a caridade para com os necessitados e ajudar dentro das possibilidades a diretoria desta congregação. E agora, para que a congregação esteja certa de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, eu lhes pergunto na presença de Deus e da comunidade Sião: vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram eleitos e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá? Se é, digam sim com o auxílio de Deus. Tendo feito esta promessa, confio a cada um de vocês o desempenho dos cargos para os quais foram eleitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejo a bênção de Deus no exercício de suas funções. Rogo a Ele que os prepare, encoraje, oriente e aconselhe pela ação do seu Espírito Santo em tudo que realizarem no trabalho do Senhor. E podem ser certos de que Deus, que é justo e compassivo, os recompensará nessa vida e na eternidade. Nós queremos agora, enquanto comunidade, também orar em favor dos jovens da nossa comunidade, em favor de todos os departamentos e todos os cristãos que estão aqui na igreja. Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, envies o teu Espírito Santo a todos nós, para que possamos desempenhar com dedicação nossas funções como filhos de Deus aqui nessa igreja e neste mundo. Concede a cada um de nós uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras. Que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a glória entre os membros da nossa congregação. Que todos nós sejamos uma bênção para as pessoas que nos cercam e que possamos te louvar por todas as bênçãos que derramas diariamente em nossas vidas. Ó bondoso Deus, seja o nosso Deus, hoje e sempre. Amém. A comunidade pode sentar. Que Deus abençoe o trabalho da GELSA. Bem paz, Senhor e Santos vocês. Muito bem. Esse é um momento bastante difícil de olharmos no painel, mas eu só queria dizer assim, durante uma década aqui
aqui na congregação, nós conhecemos, eu conheci o senhor irmão da fé, Herberto Lenz. Eu sempre digo, ele sempre tinha uma conversa mansa, às vezes até não entendia o que ele dizia, porque era muito moderado nas suas palavras, mas sempre mostrou muita sabedoria, sabia aconselhar, sabia falar, se expressar, mas ele mesmo dizia publicamente: eu não sei falar, mas a prática dele no dia a dia era algo invejável. Eu lembro agora há pouco tempo, pastor Marcos, o portão da escola trancou, ficou aberto a noite toda. Aí, conversando com o pastor Marcos, aí nós pensamos, mas quem poderia consertar esse motor, a corrente que talvez rompeu? Eu disse assim para o pastor Marcos: mas tem o Herberto Lenz. Imediatamente, uma semana atrás, mais ou menos, pouco mais, ele veio e consertou imediatamente. Sabia fazer as coisas, como muitos também o sabem. Só que, pessoalmente, ele me marcou bastante. Eu até poderia dizer assim: meu pai já partiu, e ele vinha tantas vezes conversar com a gente, trazer aquele saco de goiaba lá da sua chácara. Ele gostava de compartilhar as coisas que ele lá produzia. E trouxe um sacão de goiaba, até fez uma chia, ficou tão saborosa. Ele gostava de fazer isso, gostava de ser solidário, gostava de repartir. Mas não entendemos. E certa vez ele também me disse: pastor, eu não gostaria de ficar entrevado numa cama por muito tempo. Se Deus tivesse que me chamar, que me chame assim, imediatamente. E foi o que aconteceu. Um dia antes ainda ele estava na chácara com seus amigos, para aquele peixe frito, tudo bem, abraçando os amigos, o Guido que aqui está, o Massalai que aqui está, que é vizinho. E outro dia ainda, comeu a sua frutinha de noite, uma maçã, frutas, conversando com a esposa, e de manhã, 8h30, partiu dessa vida para a eternidade. Por isso só sabemos dizer que não conhecemos os desígnios de Deus. E muito bem falou o pastor Marcos hoje que a cruz de Cristo é tudo para nós, onde Ele nos deu uma vida nova, através do seu santo e precioso sangue nos redimiu de todos os pecados, e quem crê em Cristo, na obra redentora de Cristo, tem a vida eterna. E tenhamos certeza, um feliz reencontro nos céus, quando Cristo virá para ressuscitar os mortos. Por isso eu deixo aqui também os dados biográficos do nosso irmão adormecido Herberto Lenz, que faleceu no dia 8 de março, portanto, terça-feira passada, às 8h30 da manhã, e a causa mortis é AVC fulminante, está colocado. E nasceu no dia 12 de novembro de 1943. Aqui está colocado Santo Ângelo, a família poderia confirmar? Foi Santo Ângelo ou outra localidade? Como? 15 de novembro, que muitos então conhecem. Então, 12 de novembro de 43, 15 de novembro. Foi filho de Guilherme Lenz e Otília Lenz. Foi casado com Érica Lenz no dia 18 de setembro de 1968. 53 anos de casados, este ano fariam 54. Esta união foi abençoada com 4 filhos: a Clair, o Roberto, a Gislaine e o Everson. Também deixou 2 genros, Nelson, aqui presente, e o Leandro, que parece que também está presente, né? Não puderam estar presentes, né? Porque são lá de Santa Catarina, né? Tiveram que viajar. 2 genros, como já dissemos, Nelson e Leandro,
2 noras, Silvia e Kierli, 9 netos, 9 netos. O Cristiano, a Gabriele, Robertson, Andresa, Sabrina, Bruna, Leonardo, Mariane, Henrique. E 2 bisnetos, Melina e Henrique. Não, perdão, e Otávio. Atingiu então a idade de 78 anos e alguns meses. Queremos orar neste momento ao nosso Deus, lembrando o nosso irmão adormecido. Nos coloquemos de pé. Ó Senhor Deus, Senhor da vida e da morte, que dás a vida ao ser humano e no momento oportuno, de acordo com a tua absoluta sabedoria, retomas novamente esta vida. Queremos neste culto especial de ação de graças, neste culto em memória, agradecer-te por todas as bênçãos e alegrias que concedeste em vida ao nosso irmão na fé, Herberto Lenz, que partiu desta vida para a tua eternidade. Especialmente queremos agradecer-te por teres concedido a ele a oportunidade de vir a conhecer e a confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Também te agradecemos pelas bênçãos que tu levaste a tantas pessoas através dele, equipando-o com muitos dons e usando-o como instrumento para compartilhar com outros a mensagem do teu amor. Muitos foram seus dons e talentos a serviço da igreja e sociedade necessitada, tão especialmente pelo zelo e cuidado pelo patrimônio também da nossa congregação Sião, no seu trabalho alegre, sério e comprometido. Queremos interceder em favor das pessoas que estão enlutadas, mas que sentem teu conforto das tuas promessas confortadoras. A esposa Érica, filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Pedimos que olhes por esses teus filhos e filhas, a todos nós que sentimos forte no coração a sua partida deste mundo, por isso consola-nos com a promessa do Salvador. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ajuda-nos a suportar os sofrimentos desta vida. Concede-nos a humildade de aceitar a tua vontade, na confiança de que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que te amam. Guarda-nos no teu amor e enche-nos do teu Espírito, para que possamos levar a nossa caminhada até o fim e também passarmos da morte para a vida que prometeste que dura para sempre. Ajuda-nos a guardar com serenidade o teu convite para seguir o caminho dos que nos antecederam e que agora estão contigo para sempre. Ensina-nos que somos teus, Senhor, quer vivamos, quer morramos. Entregamos-nos a tua orientação paternal com confiança, pois sabemos que tu nos conduzirás com a tua mão fiel e finalmente nos receberás na glória eterna, por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. queremos lembrar que no final do culto, para quem queira
nós podemos nos assentar ainda depois de terminar o culto. A Claire enviou várias fotos da família, poderemos contemplar e assim lembrar coisas que aconteciam, né, com o nosso querido irmão que ora está adormecido. Neste momento, então, nós vamos ouvir um fundo musical dos músicos para então a consagração da ceia do Senhor. Podem sentar neste momento. Aliás, gostaria de perguntar se a família Prive encontra-se aqui no nosso meio. Família Prive, que veio uma transferência de Candelária, poderão levantar a mão se estão aqui hoje? Se não, nós vamos então ler a transferência assim que eles estiveram. Eles estiveram fazendo sua filha na instrução hoje e talvez esteja então amanhã no culto. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, me entregou, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Pastor, nós temos o Cordeiro Divino a ser cantado. Cantemos então, nesse momento de preparação para a ceia do Senhor. Vinde, porque tudo já está preparado, sob o pão e o vinho verdadeiro, corpo e sangue de Cristo, para o fortalecimento da nossa fé. Podemos só assim dizer: eis aí o mistério da fé. É individualmente, cada um participando, tendo um distanciamento de 1 metro, podendo higienizar as mãos e participar aqui à frente. Vinde, porque tudo já está preparado. Primeiro o lado direito, após o lado esquerdo. Vida
se colocarem de pé, no lugar do pastor pronunciar a bênção, vamos fazer esta declaração. A bênção em conjunto não é uma oração, é uma declaração que nós fazemos, então vamos fazer. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Este é o momento também para todos que estiverem preparados, as ofertas deste momento. Normalmente nós levávamos para o altar, mas como nós temos muitos irmãos e irmãs, estão aqui na mesa, aos que estiverem preparados para a sua oferta. Enquanto isso, ouviremos o hino que está ali colocado. Sentemos neste momento.